já estamos de volta com a nossa presença quinzenal aqui na televisão pública de Angola para este espaço que você tão bem conhece, que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. O Parlamento começa agora, não saia daí. Depois de quase século e meio, Angola aprova um novo Código Penal mais ajustado ao atual contexto sociopolítico e cultural do país. Para trás ficou uma lei penal completamente obsoleta, datada de 1886, herdada do sistema colonial português, que vigora há 133 anos. A lei que aprova o Código Penal angolano foi ontem submetida à votação final global do plenário da Assembleia Nacional, mas antes disso cumpriu várias etapas de apreciação. Em entrevista exclusiva ao Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, o deputado José Semedo traz mais detalhes sobre o assunto. O país conta pela primeira vez com um Código Penal angolano, feito por angolanos, para os angolanos e para Angola. Depois de ter sido aprovado pelo plenário da Assembleia Nacional, com 155 votos a favor, 1 contra e 7 abstenções, o novo Código Penal entra em vigor no prazo de 90 dias. Houve uma discussão muito séria, muito aberta, muito franca, muito competente entre os deputados que estiveram presentes e a equipa técnica do governo, razão pela qual considero que estamos, de facto, de parabéns. Temos um código novo, um código moderno e um código inovador, porque contém soluções modernas, contém soluções que vão de encontro aos princípios e aos valores em que assenta a República de Angola. O documento reflete o modus vivendi do povo angolano, sem prescindir do seu caráter universalista. Esse código levou muito em conta os usos e costumes do nosso país. Posso assegurar-lhe que reflete a filosofia, a idiosincrasia, de uma maneira geral, o modus vivendi do povo angolano. E posso dar-lhe alguns exemplos. Desde logo, no artigo 71, no âmbito das circunstâncias atenuantes do crime, diz a linha F que constitui uma circunstância atenuante ter a conduta do agente, leia-se, sustentada em valores culturais, usos e costumes, atenção, desde que não atente contra a Constituição e a dignidade da pessoa humana. Aliás, esta é uma exigência constitucional. E consagra crimes que têm a ver com o nosso cotidiano. Alguns exemplos, que não podem ser todos porque o tempo não nos permite. Abandono de recém-nascido, que é uma coisa que nós vivenciamos, infelizmente, quase todos os dias. Substituição ou subtração de recém-nascido. Subtração ou recusa de entrega de menor. Divulgação de falsa paternidade. Impedimento ou perturbação de culto ou cerimônia fúnebre e ofensa por causa da crença ou função religiosa. Condução de veículo rodoviário em estado de embriaguez. Deslealdade profissional de advogado. Isto é novo e vem a cautelar, de facto, determinadas situações em que muita gente pensa que o advogado não tem responsabilidade nos processos que conduz. Abuso do poder. E há aqui um outro crime que mereceu muita atenção, uma discussão muito profunda entre os deputados, e tenho que dizer que colocado pelo deputado Dr. Paula do CUNEN, que tem a ver com os crimes de furto e roubo de gado. A condução de veículos sob efeito de álcool prevê, além de pena de multa, pena de prisão que varia de 3 a 12 meses. Já o furto ou roubo de gado prevê pena de prisão de 2 a 10 anos, cuja moldura penal foi agravada por força do número 2 do artigo 395,
furto qualificado. A duração da pena máxima de prisão foi também objeto de clarificação. Em regra, a pena de prisão tem a duração mínima de 3 meses e a duração máxima de 25 anos. O número 2 vem e impõe um limite. Diz, em caso algum, ainda que por efeito de reincidência, de concurso de crimes ou de prorrogação da pena, pode exceder o limite máximo de 35 anos. Portanto, temos que diferenciar duas coisas. A regra geral, quanto ao limite máximo da pena no âmbito do nosso Código Penal, e a regra aplicável à acumulação ou concurso de crimes. Nesses casos de concurso de crime, há uma pena única, que também está previsto no artigo 78, eu leio porque é interessante. Quando alguém tiver praticado vários crimes antes de ter transitado em julgado, aquilo que eu dizia, a condenação por qualquer um deles é condenado a uma pena única. Sendo que, diz o número 2, a pena única aplicável tem o limite máximo, a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar aos 35 anos. O novo Código Penal prevê também a criminalização da interrupção voluntária da gravidez no seu artigo 156, interrupção de gravidez, com pena de prisão de 2 a 8 anos. O Código Penal angolano, contrariamente ao que se diz por aí, não é uma lei sobre o aborto. E dizem mais, não, vão liberalizar o aborto. Posso assegurar-lhe aqui que não houve a liberalização do aborto. Pelo contrário, o Código Penal penaliza o aborto e agrava as suas penas. O artigo 156 fala sobre a interrupção da gravidez e diz claramente o número 1. Quem interromper a gravidez de uma mulher sem o seu consentimento é punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos. O Código Penal não liberalizou o aborto. Agora, é preciso dizer que estes princípios contêm exceções. Exceções, quanto a mim, que não são de banalização da vida, como algumas pessoas dizem. Pelo contrário, são exceções exatamente para proteger a vida e a liberdade e a autodeterminação sexual. Vejamos. Há 3 exceções no Código Penal. No artigo 158. Na linha A, caso haja perigo de morte ou de lesão grave e irreversível para a integridade física ou psíquica da mulher. A linha B, caso o feto seja inviável. O que é um feto inviável? O feto é inviável quando não consegue sobreviver fora das condições do útero da mãe. Nesses casos, não há responsabilidade penal. Mas, atenção, com o consentimento da mulher e se for medicamente atestado. A outra seção resulta da linha C do 150 da linha C do artigo 158, que diz o seguinte: nos casos de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual, veja, sempre condicionando, se a interrupção se fizer nas primeiras 16 semanas. Apesar de reconhecer que o Código Penal não resolve na totalidade a criminalidade do país, nem cá, nem em qualquer outra parte do mundo, o deputado José Semedo assegura que estamos perante um documento bastante bem estruturado, capaz de salvaguardar a segurança dos cidadãos e a estabilidade da sociedade angolana. E a Assembleia Nacional aprovou também ontem, durante a primeira reunião plenária de 2019, a proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e culto, que foi a votação final global. A referida proposta suscitou um amplo debate entre os parlamentares desde a sua entrada no Parlamento. Vamos recordar.
A necessidade de disciplinar e regular a atividade religiosa diante do atual quadro em que algumas igrejas vêm sendo usadas para fins mercantilistas levou os deputados a posicionarem-se em defesa da proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e culto. Temos que corrigir as práticas negativas realizadas por certas denominações religiosas. Lamentavelmente, com a chamada doutrina da prosperidade, a palavra de Deus passou a ser comercializada, deixando de cumprir com os princípios preconizados de incutir o amor, a sinceridade e a sã convivência. Com a aprovação desta lei, teremos todos em mãos uma ferramenta para denunciarmos os casos em que crentes são vítimas das suas lideranças religiosas que se escudam na bandeira do cristianismo para acumular riqueza e realizar ações anticristãs e atentatórias à dignidade da pessoa humana. Chegou o momento de separarmos o trigo do joio, mas é preciso que cada um seja responsabilizado pelos seus atos. É preciso que cada um pague individualmente pelos seus erros e não que seja generalizado, que fechemos todas por causa de algumas. Contudo, os parlamentares não se coibiram de defender aquilo que legitimamente faz parte do cariz religioso e rebater o que lhe é estranho. No ponto 2 desse artigo se diz que nenhuma confissão religiosa é permitida a cobrança de bens, serviços ou valores pecuniários a troco de promessas e bênçãos divinas. E a minha pergunta é, o dízimo é legal ou não? O dízimo é bíblico e não se pode dizer que o indivíduo que paga o dízimo o faz de maneira voluntária, mas é bíblico. Então, sou da opinião, por isso é que eu dizia, que há questões que são de Deus, há outras que são de César. Não sejamos muito invasivos. A proposta de lei também vem-nos falar de ruídos. Nós somos africanos. As nossas liberdades de culto, crença e religião conhecem rituais próprios e são herdados dos nossos antepassados. Temos que saber que em África os africanos choram com o batuque, alegram-se com os batuques, cantam e choram com os nossos rituais. A determinação do Estado a impor que os pastores, os padres, bispos, arcebispos, seja quem for, que tenha o poder de levar a palavra de Deus aos seus fiéis, fazerem declarações de bens. Declarações de bens de quê? Isto não estamos a introduzir a nossa foice em seara alheia. Existem domínios que não podem ser regulados pelos homens, isto é, aqueles domínios que têm a ver com as relações entre o homem e o seu Criador, as quais exprimem-se através da fé, do amor, da intuição e da adoração. Algumas exigências contidas no documento não agradaram alguns deputados que as consideraram excessivas. Se o fiel vai apresentar uma declaração emitida pelas autoridades administrativas para certificar que esse fiel ou cidadão, portanto, reside num respectivo município ou província, mas também vai ter que apresentar a sua ficha de inscrição, averbada pela mesma autoridade, para certificar exatamente a mesma coisa, que reside nesse território, no município ou na província. E ainda vai apresentar o atestado de residência individual para exatamente certificar a mesma coisa. Acho que é um pouco de excesso, é exigência demais. Qualquer denominação religiosa, mesmo a própria cristã,
nas suas origens, não começaram com 60 mil. Portanto, isto é uma questão de fé, é uma questão de crença. Bom, é verdade que tem de haver um determinado limite, mas não sei se de facto falarmos em 60 mil, estamos a ser suficientemente ponderados. Sobre a laicidade do Estado, o deputado Alexandre Sebastião André deixou um apelo ao poder político. Não é algo estranho para ninguém que em atos do Estado nós chamamos também membros de determinadas igrejas para irem fazer orações. Então, onde está a laicidade do Estado? E como o Estado vai se colocar em face das outras igrejas que não vêm fazer orações de Estado, benzer e abrir champanhe nos actos públicos, nos actos de Estado? Eu gostaria de também chamar a atenção ao poder político no sentido de não se imiscuir nas questões da igreja. Simplesmente, o que nós devemos fazer é estabelecer regras de procedimento. Regras essas que devem ser obrigatórias. Contendo 64 artigos, antes de ser aprovada, a proposta, que é uma iniciativa legislativa do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, sofreu correções e melhorias, fruto das contribuições registradas ao longo dos debates. Para além da votação final global das propostas de lei que aprova o Código Penal, da proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e culto e da proposta de lei sobre o regime jurídico dos cidadãos estrangeiros na República de Angola, da segunda reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da 4ª legislatura da Assembleia Nacional, realizada entre quarta e esta quinta-feira, constaram ainda entre os pontos da ordem do dia a discussão na generalidade da proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA. Os deputados discutiram igualmente a proposta de lei que aprova o Código do Imposto Especial de Consumo, a proposta de lei de alteração ao Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho. Na mesma reunião foi discutida também, na generalidade, a proposta de lei sobre a organização, exercício e funcionamento das atividades do comércio ambulante, feirante e de bancada de mercado. A Secretaria-Geral tem por finalidade prestar apoio técnico e administrativo aos órgãos da Assembleia Nacional e aos deputados. Por este facto, tem primado pela qualidade dos serviços através da elevação dos níveis de excelência profissional dos seus funcionários e agentes parlamentares. A pensar nisso, a Casa das Leis tem levado a cabo um conjunto de ações formativas que visam dotar os seus quadros de conhecimentos necessários à interpretação e aplicação do procedimento administrativo, bem como reforçar as suas capacidades profissionais. Estas ações formativas, promovidas pela Direção de Recursos Humanos da Assembleia Nacional, visam o aprimoramento de conhecimentos, quer em relação à disciplina laboral, como da avaliação de desempenho dos funcionários e agentes parlamentares, de acordo com o Decreto nº 25/94, de 1 de julho. Segundo o chefe de divisão de carreiras da instituição, Fernando Banota, a ação formativa sobre avaliação de desempenho serviu para uniformizar os critérios a nível das unidades orgânicas. Enquadra-se no plano de atividade da Direção de Recursos Humanos e visa criar um alinhamento de pontos de entendimento relativamente ao processo de avaliação de desempenho. A lei estabelece que os funcionários anualmente são avaliados e a lei estabelece a data de 31 de janeiro como a data limite que os titulares de cargos superiores hierárquicos devem classificar os funcionários, isto é, definirem o que foi ou classificarem o desempenho do funcionário relativamente ao ano que acabou de terminar. Por sua vez, os formandos mostraram-se satisfeitos com a iniciativa. É muito bom, antes que se faça esta tarefa, no início de cada ano, que os recursos humanos realizem este seminário no sentido de se ver os critérios e métodos a serem adotados para o processo de avaliação. Foi uma formação com um cunho de refrescamento, mas também de aprendizagem. Por quê? Porque aparentemente parece que temos o domínio
deste processo, um processo bastante complexo, que envolve o funcionário no seu dia a dia, mas que mexe com a sua própria vida. E ao mexer com a sua própria vida, está a mexer com os desígnios do próprio funcionário e, concomitantemente, nós, enquanto titulares, com os desígnios da instituição. Ainda no contexto da formação, o diretor do Gabinete de Assessoria Jurídica da Assembleia Nacional, Neto Figueiredo, que prelecionou o tema relativo ao regime disciplinar dos funcionários e agentes parlamentares, esclareceu que a iniciativa surgiu da necessidade de prevenir eventuais prejuízos à instituição com recurso a medidas disciplinares como forma de responsabilizar os funcionários infratores. Regime disciplinar, porque é um dos mecanismos que se tem para, nas instituições públicas, e no nosso caso, a administração parlamentar não é exceção, poder tratar da disciplina funcional. E aquilo que estamos aqui hoje a fazer com os titulares de cargos de direção e de cargos de chefia é nos pormos acertados sobre como é que essa disciplina deve ser assegurada institucionalmente. Precisamos, como qualquer instituição, de irmos aprimorando estes processos para que não haja irresponsabilidade por parte dos funcionários, não haja prejuízos para a instituição, e nem se prejudiquem os próprios operadores, os funcionários também. E como já referimos ao longo deste programa, a Assembleia Nacional aprovou 3 leis naquela que foi a primeira plenária de 2019. Leis que irão garantir direitos e deveres e melhor organização. No espaço reservado para a nossa rubrica A Voz do Cidadão, vamos precisamente falar sobre o impacto da lei na vida do cidadão. As leis são fundamentais para regular a conduta humana. Por este facto, a nossa equipa de reportagem foi à rua e ouviu a opinião dos cidadãos sobre o impacto da lei nas suas vidas. Essencialmente, as leis têm um impacto na vida do cidadão. Mas o que carece? Há um certo problema. É o problema da divulgação dessas mesmas leis que são elaboradas pelo Parlamento. Por exemplo, a lei do IVA. Há muitos restaurantes que ainda não têm feito, mas há alguns que já o fazem e mesmo assim não entendo o porquê. Eu penso que a Assembleia Nacional, quando tiver a produzir as leis, teria que ter em conta aquilo que é a realidade que as circunscrições apresentam, para que possa apresentar a ideia de uma determinada lei e se ela é aplicável ou não a certas realidades. Na busca de mais esclarecimentos, os nossos interlocutores colocaram várias questões que serão respondidas pelo nosso convidado de hoje, o deputado Tingão Pedro. Entende-se por lei a norma ou o princípio, assim como também uma regra obrigatória que deve ser seguido e obedecido por todos os cidadãos de uma determinada sociedade. A lei tem por finalidade regular e controlar o comportamento dos cidadãos para que esses ajam de acordo com o interesse social, assim como também contribuir para a construção e preservação do bem comum das pessoas em sociedades organizadas. Eu quero saber do deputado quem pode apresentar uma iniciativa legislativa. As iniciativas legislativas vêm sempre dos deputados ou então através dos seus respectivos grupos parlamentares. Quando assim acontecer, essa iniciativa legislativa passará a chamar-se como sendo um projeto de lei. Quando a iniciativa legislativa é proveniente de Sua Excelência o Presidente da República, ela passa a chamar-se proposta de lei. De que forma o Parlamento tem fiscalizado o cumprimento das leis? A sua fiscalização assenta não só no controle
da aplicação correta da Constituição da República de Angola, assim como também na aplicação das leis. Também a Assembleia Nacional procura fiscalizar as leis através da recepção e análise da Conta Geral do Estado, antecedido, porém, de um relatório e parecer do Tribunal de Contas, assim como também procura fiscalizar todos os programas que estão subjacentes ao Orçamento Geral do Estado, fiscaliza as ações de todas as entidades e instituições públicas que procuram gerir ou gerem os recursos financeiros e patrimoniais do Estado. Eu gostaria de saber quais são os passos a dar para a alteração de uma lei. A princípio, pressupõe a existência de uma lei que está em vigência. Ao ser assim, em função da dinâmica e transformação política e social que o contexto apresentar, então os órgãos competentes poderão desencadear a iniciativa e cumprir os passos para a alteração de uma determinada lei em questões específicas e que poderão trazer argumentos convincentes que nós chamamos nota explicativa, que vão dar lugar então à apresentação dessa proposta, desse projeto de lei que poderá alterar a lei vigente. Como é que o senhor deputado observa a aplicação da lei no nosso país? Elas existem e são de cumprimento obrigatório e dentre os vários órgãos que têm a missão de aplicar a lei, neste caso está em primeira instância o Executivo, os órgãos da Administração da Justiça e a Assembleia Nacional, enquanto detiver a função legiferante, independentemente dela legislar, terá também ou tem a competência de fiscalizar a aplicação correta das respectivas leis que são aprovadas e adotadas em determinado momento da vida do nosso país. O impacto da lei na vida do cidadão tem sido grande e, por sinal, positiva. Tanto mais é que só com as leis é que se procura balizar, é que se procura regular, é que se procura ordenar e que se até limitar a forma de ser e de estar das pessoas em sociedade, a forma de ser e de estar das organizações e das instituições. E assim terminamos mais uma edição. Já sabe, parlamento.ao é a nossa página oficial online, onde pode obter informações permanentemente atualizadas. De recordar que as portas desta magna casa estão sempre abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as reuniões plenárias. Da nossa parte é tudo por hoje. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite. Thank you.